Primeira Coríntios, capítulo de número 2. Os versículos de 12 a 16. Estes versículos dizem o seguinte: E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você sabe que Paulo, mais ou menos nos anos 50, nessa segunda viagem missionária, ele evangelizou a cidade de Corinto. Ele levou 1 ano e meio ali pregando o evangelho. Uma igreja nasceu naquele lugar, foi edificada naquele lugar. Uma igreja foi fortalecida. Então Paulo, ele implantou aquela igreja e ali ele trouxe a visão do propósito de Deus para a igreja. Nenhuma igreja deve ser implantada sem que tenha nela a visão do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a vida da igreja? Ora, nós não somos igreja apenas para dizer somos uma instituição. A finalidade não é essa. Não é um CNPJ que nos define. Nós podemos nos institucionalizar por uma questão de organização civil. Mas não é isso que nos define. Não somos uma agremiação, não somos um clube social. Então existe um propósito maior na existência de uma comunidade, de uma igreja, quando nós, individualmente, como igreja, nos reunimos e criamos uma comunidade cristã, existe um propósito maior. Então, Paulo, ele traz a visão do propósito de Deus para a igreja, porque ele, como um homem de Deus, ele, como um apóstolo, um homem que conhecia o seu Senhor e sabia o propósito do nosso chamado, o propósito da nossa existência, o propósito da nossa existência como igreja. Paulo, com certeza, ele instruiu a igreja. Mas então Paulo, depois de edificar dessa igreja, ele sai dali e algum tempo depois, ele ouve as notícias, ele recebe as notícias de que essa igreja estava perdendo o foco, de que essa igreja estava perdendo a visão do propósito de Deus para a sua existência. Olha que coisa perigosa. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos tem dado, irmãos. Não é difícil para uma igreja, eu digo aqui como comunidade, como não é difícil para nós como igrejas, individualmente, perdemos a visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Há uma infinidade de cristãos que estão dentro das igrejas, com chamados específicos, com uma missão que é dada por Jesus de forma genérica, de evangelizar. Agora veja que muitos de nós não estamos preocupados com essas coisas, ou não estamos envolvidos com aquilo que deveriam ser as nossas prioridades, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos no que tange ao servir, ao fazer. Agora, se nós temos a visão daquilo que é o propósito de Deus, e nós não estamos vivendo o que é o propósito de Deus para a nossa vida, como igreja do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errada com nós. Alguma coisa está errada conosco. Em algum momento, nós perdemos a visão do propósito de Deus, ou em algum momento nós começamos a relativizar esta visão do propósito de Deus.
a colocá-la em um patamar inferior do que deveria estar na nossa escala de prioridades, de importância. Então nós começamos a perder a visão daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa existência como igreja. E quando isso acontece, qualquer igreja começa a se apequenar. O que apequena uma igreja não é o tamanho, não é a quantidade de membros que ela tem. O que apequena a igreja é uma falta de visão espiritual. Porque mesmo quando uma igreja tem um pequeno número de pessoas, ela pode ter uma visão grande. Ela pode ter uma visão próspera. Ela pode ter uma visão que se coaduna com o propósito de Deus para a sua existência e a sua vida. E essa visão lhe projetará, não tenha dúvida disso. A visão vai projetar, se a visão está no coração, e se nós estamos trabalhando pela implantação da visão, pela realidade de um propósito que Deus nos tem entregue, então as coisas vão fluir ao seu tempo. Agora, o que a pequena igreja é a falta de visão. É quando nós não compreendemos o chamado de Deus, quando nós não compreendemos este propósito que Deus tem para a nossa vida, quando nós não compreendemos a missão que Deus nos confiou, quando nós não compreendemos a vocação de Deus que existe em nós. Isso nos apequena, isso nos torna estéreis, isso nos torna infecundos. E Deus não chamou de um de nós para ser ramo que não frutifica. Você é chamado para ser um ramo que dá muito fruto. Olha para quem está do seu lado, diga isso a ele. Você é chamado para ser um ramo que dá muito fruto. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Agora nós entendemos que havia um comprometimento na visão do propósito de Deus para a vida das pessoas em Corinto, quando nós vamos estudando o texto. Quando nós vamos estudando esta epístola, e a gente talvez faça depois, quem sabe, né, um estudo mais aprofundado, né, para que a gente compreenda de uma forma ainda melhor toda essa situação que estava sendo vivenciada ali. Existiam aqui 3 áreas que são tocadas aqui por Paulo. Essas áreas estavam comprometidas. Por quê? Porque a visão do propósito estava comprometida. Então vem comprometendo as áreas. Algumas áreas dentro da igreja. A primeira coisa que a gente nota, que há um comprometimento muito sério, é na identidade da igreja. Na identidade da igreja. Então, olha só, querido, eles perderam a visão acerca do propósito da identidade. A identidade fala acerca de nós. A identidade, ela implica na manifestação do nosso testemunho. Ninguém olha para nós, queridos, e vê em nós pecados, e vê em nós coisas que não são, sabe, concernente àquilo que nós pregamos, e diz assim: ali vai um cristão, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Quando a nossa identidade está comprometida, consequentemente o nosso testemunho está comprometido, ele está abalado, nós não conseguimos influenciar. O poder de Deus não se canaliza através da vida de algum cristão que não está vivendo segundo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, especialmente quando diz respeito à sua santidade. Às vezes você não é eloquente no falar, mas as poucas palavras convencem. Por quê? Porque a sua vida é uma mensagem a muitas pessoas. Mas às vezes você tem muita eloquência até no falar, você tem muita persuasão nas palavras, são palavras de sabedoria, mas a sua vida contradiz a tudo que você fala. Não há um testemunho. Então, quando a identidade ela é comprometida, nós estamos com um sério problema. Quando Paulo está escrevendo essa epístola, lá no capítulo de número 3, os versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Olha só,
Eles agiam como pessoas carnais. Isso é terrível, porque a identidade da igreja estava sendo comprometida por esses tipos de pecado que são manifestados aqui. E para além disso, quando nós acompanhamos a vida de um cristão que não cresce, de um cristão que é menino na fé, e não é porque ele se converteu ontem, às vezes tem anos de vida cristã, mas é menino na fé, a gente percebe enfermidades no caráter desta pessoa. Existem 3 coisas que são bem características na vida daquele que é um menino na fé, que é uma criança, que não cresce, que tem a sua vida pautada às vezes por carnalidades, por dissensões, por briguinhas, por ciúmes, por preferências. A primeira delas é a falta de compreensão espiritual das coisas. Nenhuma criança tem a compreensão exata das coisas. Você olha qualquer um pequenino, olha Israelzinho. Israelzinho é uma bênção, mas você não pode tratar Israelzinho como um adulto, porque ele não é um adulto, não é? Deixa ele sozinho que ele vai aprontar alguma coisa rapidinho, não é essa a ideia? Então, ele não tem a compreensão espiritual, ele não discerne o querer de Deus na sua vida, porque ele ainda é uma criança, ele não compreende. E essas pessoas então, elas vão criando dentro da igreja problemas, porque aquilo que lhes é passado como demanda de Deus, elas não entendem o propósito do Senhor, a visão delas está turvada, elas estão perdidas naquilo que são as direções do Espírito Santo na sua vida. E aí começa, porque quando você não entende certas coisas, você tem o costume de falar contra aquilo, de se pronunciar contra aquilo. Então a gente tem essas dificuldades dentro de nossas igrejas. Eu me lembro quando eu ainda era criança, dentro da igreja que nós frequentávamos, uma igreja, uma bênção, mas lá com seus problemas, e nós tínhamos aqueles costumes de fazer as sessões ordinárias, todo primeiro domingo do mês, depois da escola bíblica, não tinha a pregação, mas tinha a sessão, e a sessão, era trazido ali a sessão, todas as demandas, as coisas a serem decididas. Então se decidia, estava se pensando acerca de uma coisa, estavam ali o pastor e o grupo que estava à frente daquela demanda, orando, intercedendo, pedindo a Deus orientação, e às vezes chegava diante daquela congregação e trazia aquele tema a pessoas que não sabiam certo do que se tratava, que não tinham orado em relação àquilo, mas cheio de palpiteiros, e de repente alguém dizia: eu não concordo com isso. Mas irmão, por que você não concorda? Eu não acho isso correto. Por que você não? Você orou. Não, eu não orei, mas a gente está vendo que isso não vai dar certo. Às vezes uma visão de Deus, às vezes a abertura de uma congregação. Eu não concordo com isso, porque a gente precisa pintar a congregação de não sei. Já vi essa história muitas vezes, irmão. A pessoa não ora, não sabe do que se trata, então ela não discerne a coisa muito bem. E às vezes aquela pessoa que não tem uma compreensão espiritual, ela é assim, as demandas chegam a ela, mas ela não consegue ter uma visão do propósito de Deus naquilo que está sendo trazido a ela, trazido à igreja. E traz um comprometimento. É a questão da identidade. Paulo nos está chamando aqui para nos tornarmos crentes espirituais. E quando somos crentes carnais, a nossa, ou meninos na fé, a nossa identidade está comprometida. Nós não temos a capacidade de revelar aquilo que de fato Deus quer revelar através de nós. Paulo diz: o homem natural, esse não compreende nada das coisas do Espírito Santo, ele não pode compreender, na mente dele essas coisas são loucuras. Diz: o crente espiritual, ele compreende todas as coisas muito bem, mas existe aquele crente que não cresce. Existe aquele crente que vive na infância espiritual para sempre. Ele não sai daquele jardim de infância, ele não amadurece. E ele compromete a identidade da igreja, porque ele não acompanha o mover do Espírito Santo dentro da igreja. Ele se opõe às coisas de Deus, porque ele não as compreende. Uma segunda coisa, uma segunda característica,
é a falta de visão espiritual, que compromete a nossa identidade. Se uma coisa é a compreensão espiritual, a outra é a visão, o alcance da visão é pequeno. É por isso que muitas vezes as demandas que são propostas, o que acontece? As pessoas começam a achar que isso é uma loucura. Ah, nós não podemos fazer isso. Ah, nós não podemos fazer aquilo. Nós não podemos abrir isso ou uma nova congregação, expandir em missões. A gente não pode trabalhar aqui agora em construção. Nós não podemos avançar nesta área. Nós não podemos mudar certa dinâmica na igreja. Ah, porque a visão é pequena. Ele está preso aos seus costumes, às suas tradições, e não entende que ninguém pode determinar o agir do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Nós sentimos as suas ações, mas nós não dominamos. O Espírito é livre, e ele nos conduz para onde ele quer, mesmo que tenhamos que romper com as nossas tradições, com os nossos paradigmas. Isso não é problema para ele, é problema para nós. E neste rompimento, jamais o Espírito vai comprometer os princípios da palavra de Deus. Então toda a transição, ela é complexa, porque tem gente que não alcança a visão espiritual e compromete. Paulo, falando acerca da visão espiritual, ele diz que ele não foi rebelde à visão espiritual. E às vezes nós nos pomos como rebeldes, não porque existe um antagonismo deliberado, mas porque existe uma falta de visão para alcançar aquilo que é o propósito de Deus, às vezes para a nossa própria vida, né, e a vida de toda a congregação. E isso impacta na nossa identidade. Sabe por quê? Porque um crente tem que ver longe, irmão. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter uma mente para ver as coisas que não são só pertencentes ao presente, mas ao futuro. Porque Deus enxerga tudo dentro de um mesmo plano, passado, presente e futuro. E nós temos que ser como Deus. Nós temos que ter o discernimento que coisas que estão sendo plantadas hoje não são para uma colheita da agora, mas para uma colheita futura. E a nossa visão tem que se ampliar para entender o propósito de Deus e não comprometer o propósito de Deus. Por isso que às vezes a gente diz: ó, vamos ampliar isso aqui. Diz assim: mas não há necessidade. É porque você vive o momento, mas o Espírito já está olhando lá na frente, já está trabalhando pelo futuro, trabalhando pelo amanhã. É assim ou não é? Deus tem um propósito, e às vezes nós não entendemos isso, e às vezes nós não alcançamos isso com a nossa visão, e a identidade vai sendo comprometida, porque nós não nos portamos como crentes espirituais. Olha o que Paulo diz: o espiritual discerne tudo muito bem. Ele discerne tudo muito bem. Falta de avanço espiritual é a terceira característica que eu coloco aqui acerca daquilo que compromete a nossa identidade. Olha, uma das características da nossa identidade está comprometida. Por quê? Porque quem é menino na fé, ele não avança espiritualmente, ele não cresce espiritualmente. Os anos passam e sua estrutura espiritual, ela é a mesma. A mesma. O que é que você está abraçando da parte de Deus hoje? Eu sei que tem pessoas aqui que têm cheio de projetos na mente, né, no coração. Está se preparando para coisas novas, está envolvidas com coisas. Mas olha só, às vezes nós estamos aprisionados em um momento da nossa vida e nós não conseguimos andar. Mas essa coisa não precisa ser assim. Deus quer mudar essa realidade em nós. Deus quer alavancar a nossa vida e trazer a verdadeira característica de nossa identidade. Porque Deus não chamou ninguém para estar sentado nesses bancos, irmãos. Há um mundo perdido aí fora. Sabe quem vai influenciar este mundo, ganhar este mundo, conduzir este mundo a Cristo? É você. Eu sou limitado, não importa. Deus confiou isso a você.
Deus confiou isso a mim. Eu sou limitado em muitas coisas, mas isso não importa. Deus vai me usar como eu sou. Eu não sou uma pessoa, sabe, aquela pessoa, que já chega chegando, cheio de carisma, disso e daquilo. Mas sabe o que Deus me fala? Que Ele me usa como eu sou. Ele usa você como você é, e não importa o que você seja. Tem gente que não consegue nem levantar a voz, mia quando fala, não é? Tamanha a timidez. Eu quero dizer que Deus vai usar a sua vida para ganhar, impactar outras vidas. Essas coisas não fazem diferença aos olhos de Deus. Não somos nós que vamos nos gloriar, porque temos uma personalidade assim ou assada. Deus nos usa como nós somos. Nunca tire isso da sua mente, para que você não se apequene, para que você não consiga caminhar. A sua identidade não é a identidade de quem é coisa pequena, a sua identidade é a identidade de quem é filho de Deus, filha do Senhor. Você é um sacerdócio real, você é uma nação chamada por Deus, uma geração eleita pelo Senhor. Isso é o que você é uma questão de compreensão da nossa identidade. Não haja como um crente infantil. Deixa o Espírito Santo promover crescimento na sua vida. Então, olha lá. O que compromete, né? A falta ali, a visão comprometida acerca do propósito de Deus, ela promove, em primeiro lugar, como nós vimos aqui, problemas em nossa identidade, mas também a perda da visão do propósito do Senhor. Nós não compreendemos, e a igreja em Corinto, ela estava assim, ela não compreendia qual era o propósito de Deus para a edificação do corpo. Então, se a identidade estava comprometida, estava sendo comprometida, que coisa era essa? Era a perda da visão em relação ao propósito de edificar o corpo do Senhor. Deus nos chama para edificar a igreja. Mas Satanás, ele semeia divisões e dissensões. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, um povo dividido. Jesus disse, um reino dividido não subsiste. Um povo dividido não avança. Não avança. Olha se não é assim, Paulo deixa uma igreja azeitada no óleo do Espírito Santo. Paulo deixa uma igreja na visão de um propósito. E olha o que ele fala acerca da igreja. Coríntios capítulo 1, versos de 10 a 13, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiram-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Essas divisões estavam trazendo uma limitação na edificação do corpo de Cristo. O corpo não pode ser edificado assim. O corpo não pode ser edificado em um ambiente onde existe divergências, dissensões, partidarismos. Sabe essa historinha? Todos somos parte de um só corpo. E não precisa haver entre nós isso, porque essas questões, elas impedem a concretização do propósito de Deus na sua igreja. Agora entenda, nós somos chamados para anunciar a morte do Senhor, para falar do amor de Cristo, para influenciar vidas lá fora. E essa igreja foi chamada para isso. 3:3, 1 Coríntios 3:3 diz, porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Há ciúmes.
e brigas entre vocês. Ainda bem que isso aqui só foi lá em Corinto. Hoje a gente não vê mais isso aqui dentro das igrejas não, né? Nem ciúme, nem briga, nem partidarismo. Essas coisas não existem mais não. Graças a, oh meu Deus, louvado seja o teu nome. Queridos, e o problema é que a gente sempre diz assim, isso é o diabo, né? É o diabo da teimosia, da rebeldia, da falta de obediência, de observância, de prudência. E ele diz então, por fim, eles perderam uma visão acerca da sua missão de evangelizar e fazer discípulos. Então Paulo confronta a igreja com essa realidade. Porque aqueles que deveriam influenciar o mundo estavam sendo influenciados pelos padrões do mundo, pela cultura do mundo, pelas desvirtuações do mundo, ou tudo isso que estamos vendo aqui, em relação àquilo que é relatado como pecado da igreja, não são coisas do mundo, de Cristo é que não são, de Deus é que isso aqui não é, não, Estevão? São coisas do mundo, irmãos. Essas brigas, esses problemas, sem falar em outras coisas, que nós não vamos avançar, nem vamos entrar nisso aqui. A imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja, isso descaracterizava a igreja completamente. Então eles deveriam influenciar, mas eles não conseguiam influenciar. Os costumes mundanos estavam entrando dentro da igreja. Quantas pessoas dentro de nossas igrejas estão se mundanizando? Mundanizando na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Olha o comportamento de muitas pessoas. As pessoas não têm mais aquele padrão de santidade que se requer na palavra do Senhor. Nós olhamos até a maneira das pessoas se vestir, principalmente vestimentas de mulheres, né? Eu não tenho aquele pensamento que ninguém deve andar lá com aquela saia arrastando pelo chão, sabe, uma blusa de manga comprida. Eu acho que isso destoa completamente do que é normal, do que é natural. Mas existe um parâmetro, e qual é? Decência e ordem. Então, às vezes, a pessoa perde esse parâmetro e começa a se mundanizar. Ou seja, começa a fazer coisas que são feitas lá fora. É um mundo entrando na alma. E o que é que tem? Isso não tem nada a ver. Não acho que tem nada a ver. Não somos nós que determinamos os padrões. Eles estão aqui. Deus determina os padrões. E aí a gente podia falar de um universo de coisas que não vamos entrar nessa seara agora, mas eles não conseguiam mais influenciar. Porque quando estão descaracterizados nesse sentido, a missão é comprometida. Tem como? Não tem como, as pessoas veem isso em nós. Como mudar essa realidade? Então Paulo chama a igreja para a mudança da realidade. Primeira coisa que Paulo queria que eles entendessem, talvez eu creio, não estou falando isso aqui em ordem de prioridade, tá? Nós poderíamos inverter a ordem dessas coisas, mas o que eu quero que vocês compreendam esta noite é que nós precisamos ter a percepção daquilo que a palavra de Deus nos quer ensinar. Esses textos não estão aqui apenas como o registro de uma exortação, de uma orientação da doutrina que Paulo levou à igreja em Corinto, como se essas coisas não fossem para nós. Se elas não são para nós, então esse livro perde a relevância e a importância para nós. Elas são exatamente para nós. Para que não repitamos os erros, ou para que possamos repetir os acertos. Nos dê esta orientação através de toda essa escrita. Olha aí. Então eu vejo aqui, uma das coisas principais, é nós entendermos a nossa vocação, é entendermos o nosso chamado. Irmãos, eu falei aqui no início, não estamos discernindo quais são as nossas prioridades. Qual é o propósito de Deus para a nossa existência? Você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus.
A Bíblia vai dizer lá, em 1 de Coríntios, capítulo de número 1. Eu vou abrir a palavra aqui para ler com vocês esse texto. Versículos 26 a seguir, ele vai dizer assim, olha, irmãos, considerem a vocação de vocês. Para pensar na vocação de vocês. Considerem isso. Aqui não é no sentido de você ter consideração por sua vocação, não, que seria muito bem empregado se ele dissesse dessa forma. Mas é no sentido de você refletir sobre isso. Ele começa a dizer, não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você é uma escolha entre milhares, mas você é uma escolha. Ninguém venha dizer de você que não existe um propósito de Deus para a sua vida, porque você é uma escolha de Deus para cumprir o propósito dele nessa terra. Deus escolheu e vocacionou você. Deus entregou e confiou a você atribuições para o seu reino, porque Ele considerou que mesmo que você seja uma pessoa que tenha limitações de quaisquer ordens que sejam, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Então não se limite, porque você é alguém chamado por Deus. Paulo queria que eles entendessem isso, que eles são fruto de uma escolha, de uma eleição de Deus. Cada um de nós somos frutos de uma eleição de Deus. E Deus usa a nossa vida para confundir as pessoas que se acham aí fora, né? Porque senão se humilham. Porque o Evangelho está aí para elas, mas elas não se humilham, Deus sabe disso. Então elas acham que são maiores. Como é que esses ignorantes aí, né, querem esse povo que não entende nada, esses cristãos, esses crentes que não entendem nada, vem dizer para a gente o que é que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado. Não entra na mente deles, não é? Mas Deus os confunde para que a glória seja do Senhor. E há uma vocação. Então Deus nos desafia agora, em relação a essa vocação, para nos tornarmos cooperadores do seu ministério. Você foi chamado para ser infrutífero, você foi chamado para assumir um banco. Depois você pega uma caneta aí, aquela, sabe, que risca esses materiais plásticos e não sai, e coloca seu nome aí no banco. Pedrinho, bota aí, sabe? Joaninha, que você coloca aí, no banco, isso aqui, na cadeira, essa aqui é minha aqui. Tomei posse dessa cadeira, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não, Deus não quer isso, irmão. Você está aqui para reabastecer as suas baterias, para que quando você sair daqui, você seja, sabe, poder de Deus nessa terra. Você seja o sal que Deus te chamou para ser, você seja a luz que Deus quer que você seja, você faça diferença, impacte, contagie pessoas aí fora, mexa com a vida de pessoas aí fora, abra a sua boca, fale do amor de Cristo, ore pelos enfermos, expulse os doentes, cure os enfermos em nome do Senhor Jesus, leve, sabe, uma palavra de alento aos corações dos sofridos aí fora, abrace as pessoas que estão aí chorando. E não queira apequenar a igreja, trazendo uma visão de nós aqui, somos unidos igual aquele arroz peguento, sabe? Eu até que gosto daquele arrozinho, não estou reclamando não, mas aqui não funciona. Aqui nós somos unidos, mas temos que nos desgarrar para buscar pessoas lá fora e trazê-las à união. Estamos entre nós, e entre nós, e entre nós, e entre nós. Ninguém vai conhecer o poder de Deus lá fora. Então nós somos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo diz, um planta, eu plantei, Apolo regou, aí Deus deu o crescimento. Para ter o crescimento, e o crescimento vem com a finalização
não é, da bênção do Senhor, porque quem dá o crescimento, quem é? Deus. Mas o crescimento é dado sem que haja quem plante ou quem regue? Não. Para que Deus dê o crescimento, precisa haver quem plante e precisa haver quem regue. Se não há quem plante, se não há quem regue, não haverá crescimento. Ele diz: nós estávamos em cooperação, porque juntos somos mais fortes, porque juntos somos melhores, porque juntos temos maior alcance. Então eu estava plantando e Apolo vinha regando, e o Senhor dando crescimento. Aleluias! Coisa maravilhosa. Ninguém está autorizado a se individualizar. Todo mundo é chamado para fazer juntos a obra. Tem uns que plantam e tem uns que regam. E tem Deus que dá o crescimento. E Ele chama os irmãos então a ter uma fidelidade a esse chamado. Compreender a vocação é o primeiro passo. Nos tornar cooperadores desse chamado é o segundo passo. Ter fidelidade a esse chamado é o terceiro passo. 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer destes encarregados, destes obreiros, desses dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Uau! Olha para quem está do teu lado, vê se ele está com cara de obreiro fiel, dispenseiro fiel, cooperador fiel da obra de Cristo. Olha aí, se esse crente está com cara de quem é fiel. Se ele não tiver, faz uma oração de Deus tenha misericórdia. Coisa aqui está feia, viu? Às vezes a gente precisa chegar no espelho e dizer: Deus, me ajuda que o negócio está feio, viu? Está feio, o negócio está feio. Eu estou precisando, sabe, daquela graça renovada em mim. Está difícil para pegar só no tombo, né? Mas Deus dá o tombinho. Não está difícil dar aquela empurradinha assim, vai, que a coisa tem tudo em você, não se preocupa não. Você está munido aí de tudo. Aí Deus vem e busca o quê? Ah, Deus vai buscar a excelência. Deus quer a excelência. Claro, temos que fazer as coisas o melhor possível para Deus. Não é isso que a Bíblia diz que Deus está buscando. Deus não está buscando a excelência. Deus não está buscando, sabe, aquela qualidade diferenciada. Isso não é um desestímulo a você se qualificar, mas apenas colocar na sua mente o que são as prioridades de Deus. Deus está buscando quem é fiel, irmão. Quem é fiel. Quem está colocando, sabe, aquele óleo santo nas canelas e fazendo a obra do Senhor. Quem está descruzando o braço e dizendo: Deus, existe um mundo aí fora, faz de mim um ganhador de almas. Não me deixa me conformar com os que estão morrendo ao meu redor. E a gente precisa orar mais, porque o povo está mais duro. Precisamos nos consagrar mais. Entramos aqui numa campanha de 7 dias de jejum e oração, para arrebentar algumas resistências espirituais, para o avanço de nossas células, para o avanço da visão, em consagração e em oração. Você entende a dimensão disso? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas quando a igreja está edificada. Eu acho que eu vou parar por aqui, que já preguei demais, não foi? Umas coisas aqui, mas nós vamos ter a realização de uma ceia. Eu não quero ficar cansativo com vocês, mas eu quero lembrar a vocês que estas palavras foram escritas não só para a igreja em Corinto, mas para nós também, para que vivêssemos na dimensão daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito do Senhor para a nossa vida. E se a gente perde a visão deste propósito, a gente começa
limitar a nossa vida, limitar-nos como igreja, limitar-nos como povo e reino dos céus. Vamos expandir a nossa visão, irmão. Há muito em você para ser dado. Há muito em você para ser entregue. Há muito em você para derramar neste mundo aí fora. Às vezes nós estamos dizendo: Deus, está difícil de ganhar uma alma para Ti. Deus, está difícil de convidar alguém. Está difícil disso, está difícil daquilo. E eu não estou aqui dizendo que não seja difícil, eu também considero da mesma forma. Mas isso para mim não é uma limitação. Porque meu Deus não é pequeno. O seu Deus não é pequeno, irmãos. E sabe quem depõe contra nós? São aqueles que estão aí ganhando alma para Cristo. Está fácil lá ou só difícil aqui? Não. Sempre foi difícil levar pecadores a Cristo, porque eles são pecadores. Porque a carne dele os inclina a uma separação do Senhor. Estou lendo um livro que o autor conta suas experiências do contato que ele teve com as igrejas em células, e a igreja de Poianchu, lá na Coreia do Sul. O pastor Poianchu faleceu até o ano passado, né? Muito celebrado, um homem de Deus, uma pessoa assim que deixou um legado maravilhoso. E como aquelas mulheres simples daquela igreja, mulheres normais, como quaisquer uma de vocês, homens normais como qualquer um de nós. E ele dizendo, né, sobre a experiência de ver aquelas pessoas ali. Chamou a atenção dele, porque um só casal em um ano ganhou 365 famílias para Cristo. 365 famílias para Cristo em um ano. Mas sabe, muitos diziam também, lá na Coreia, naquele mesmo tempo, pessoas tão duras. Ninguém quer saber de Jesus. Irmãos, a graça de Deus está fluindo. O poder de Deus está fluindo. O problema não é com Deus. O problema não é o aumento da iniquidade. O problema é conosco. Eu não tenho dúvida disso. O problema é comigo. O problema é com cada um de nós cristãos, que precisamos ter uma consciência. Agora você vai olhar a vida. Pessoas de oração clamam ao Senhor. Igreja que se debruçava numa oração. Às vezes nós marcamos uma reunião de oração. Todos os sábados estamos aqui orando. E nós temos aqui um grupo de pessoas, graças a Deus, que nos acompanham. Mas eu pergunto, onde está você? A igreja ocidental, sua grande parte tem este problema. Uma falta de compromisso com as coisas espirituais. E depois nós perguntamos, porque as nossas famílias estão assim, porque os nossos vizinhos, os nossos amigos estão assados, mas Deus está virando a chave nas mentes nesse tempo. Eu tenho dito para vocês acerca da visão celular. Não é apenas a implantação de células, é a mudança de uma chave em nossa mente. É a mudança de uma chave em nós. Deixa Deus alcançar você com esta visão. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração para a gente fazer.